Olá, graças e paz, meu irmão, graças e paz, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento para o seu coração. E hoje eu quero te encorajar com uma palavra aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1 apenas. Vamos ler? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante, né? Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, eu acredito que já no fim da sua vida, quando já estava idoso. Ele já havia vivenciado muitas coisas, ele teve muitas experiências, ele experimentou muitas coisas, ele mesmo diz isso, né? Leia o livro de Eclesiastes, porque ele fala sobre várias coisas, ele fala, nossa, eu vi que tudo isso é vaidade, sabe? Eu tive muito dinheiro, eu me diverti, eu fiz muitas coisas, mas eu vi que tudo isso era vaidade, né? E é interessante, numa das observações dele, ele para pensar e ele escreve sobre isso, né? Que tem um tempo determinado para tudo. Aqui nesse capítulo ele começa dizendo várias coisas que tem tempo determinado. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo de matar e tempo de curar, tem tempo de derribar e tem tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, né? Então ele começou, nas observações dele sobre a vida, ele observou isso, né? E eu parei esses dias também para observar essa questão do crescimento emocional e espiritual das pessoas, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Eu até postei no meu Instagram sobre isso, né? Sobre nós respeitarmos o tempo de crescimento e o processo de crescimento de cada pessoa, inclusive do nosso mesmo, né? Às vezes nós começamos a nos comparar com as pessoas, queremos ser como algumas pessoas que já estão lá na frente, né, espiritualmente, já cresceram tanto, e a gente começa a querer ser como elas, né? E o Senhor não quer que a gente faça essa comparação, sabe? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor me fez entender que há um tempo determinado para cada pessoa também. Cada pessoa amadurece num tempo. Assim como as frutas, elas amadurecem num tempo, né? Você pode colocar para amadurecer banana, né? Você pega a banana verde, você cobre ela, né? Tem todo um processo ali. Você pega a banana, cobre ela com alguma coisa para manter ali escurinho e ela amadurece. E aí você vai querer amadurecer outro tipo de fruta. Então, cada fruta tem um tempo tanto de colheita como de processo de amadurecimento. E se as frutas têm tempo para amadurecer, eu acredito que as pessoas também têm um tempo para amadurecer, né? Observando como o sábio Salomão, né? A gente vai observando e vê que cada pessoa tem um tempo para amadurecer. E nós não podemos querer forçar as pessoas. Porque às vezes a gente já está num certo nível, né, emocional, espiritual, um nível de maturidade, e aí a gente começa a exigir dos outros que eles também estejam no nosso nível. Mas não é assim que funciona, né? Nós temos que respeitar o tempo, o processo de cada pessoa. Nós temos que respeitar o tempo de amadurecimento de cada pessoa. Às vezes nós vamos até nos aborrecer, começar a querer cobrar dos outros algo que elas não podem dar, porque elas não têm a maturidade que a gente tem. É como um pai querer cobrar da sua criança pequena, do seu filho pequeno, que ele faça coisas de adulto. E aquela criança, ela não tem maturidade, ela não tem vivência para fazer coisas de adulto. Então, até Paulo lá em 1 Coríntios 13, quando ele está falando de amor, ele fala sobre isso. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu agia como menino, eu pensava como menino. Até que eu me tornei adulto. E aí eu deixei as coisas de menino e comecei a fazer coisas de pessoa adulta. Então, essa é uma palavra para nós tanto respeitarmos o tempo de crescimento, de desenvolvimento das outras pessoas, como o nosso próprio. Muitas vezes nós colocamos até sobre nós um peso, uma responsabilidade, uma cobrança de que, nossa, mas eu preciso, espiritualmente eu tenho que estar igual fulano, igual ciclano, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer rápido, eu tenho que parar de fazer certas coisas. Sim, a gente vai parando de fazer certas coisas, como Paulo diz, conforme nós vamos crescendo, nós vamos deixando as coisas de menino, as coisas de criança. Tem coisas que, com a idade que eu tenho, eu já não posso mais agir como uma adolescente, eu não posso agir como uma menina, eu preciso agir como uma mulher da idade que eu tenho, né? Então, nós precisamos entender isso, esse processo, né? De não ficar cobrando as pessoas, porque para tudo tem um tempo determinado. E cada pessoa tem o seu próprio tempo de amadurecimento, assim como as frutas, assim como as plantas, né, levam um tempo para crescer.
Eu sempre falo, né, a salsinha, você planta salsinha, em poucos dias você já está colhendo salsinha. Você planta, por exemplo, uma tamareira, né, uma árvore que eu estudei sobre isso, você planta uma tamareira e ela antigamente levava cerca de 80 anos para se colher tâmara de uma tamareira. Tanto que tinha um ditado árabe que dizia: quem planta tâmaras não come tâmaras. E só a segunda geração é que ia comer as tâmaras que um pai tinha plantado. Hoje não, hoje já tem os processos, né, de tanta química, tanta coisa, né, da biologia, que eles conseguem produzir tâmara mais rápido. Mas a tamareira era uma árvore que ela demorava muito tempo para frutificar. Então, há pessoas que vão amadurecer rápido até, mas tem pessoas que vão demorar um pouco mais. Então, nós temos que observar melhor isso, não cobrar das pessoas e não cobrar de nós mesmos. Se nós estamos ali no processo, buscando a Deus, somos tementes a Deus, estamos meditando na palavra, estamos servindo a Deus com um coração íntegro e sincero, vamos deixar o processo acontecer na nossa vida, processo de libertação. Quantas pessoas, né, que elas precisam ser libertas em alguma área, nós mesmos às vezes precisamos ser libertos em alguma área, e aí a gente começa a dizer: não, mas fulano foi assim, foi tão rápido, aconteceu assim, né, tem que acontecer na minha vida também. E aí a gente começa a colocar fardos e pesos sobre nós, né? E Jesus, ele veio ao mundo para nos livrar da condenação eterna e para tirar de sobre nós esses fardos, né? Jesus fala: olha, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão cansados de carregar essas pesadas cargas, venham a mim que eu vou dar alívio para vocês. Eu acredito até que essa palavra de encorajamento é uma palavra de alívio para algumas pessoas, está trazendo alívio, que você não precisa se cobrar tanto, sabe? Faça, a palavra diz assim: o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, o que vier a nossa mão para fazer, a gente tem que fazer sim, né? Buscar nos libertar de áreas da nossa vida que não são boas, situações de pecado, a gente tem que tirar, vai nos se limpando, né? Mas a gente tem que respeitar também o nosso tempo de crescimento, de amadurecimento, respeitar o tempo de amadurecimento e de crescimento das outras pessoas também. Nós não podemos colocar fardos sobre as pessoas, nós temos que tirar os fardos das pessoas, e Jesus veio para tirar os fardos de sobre nós, né? E nós não podemos fazer isso. Jesus até ele repreende os fariseus, ele fala: olha, seus fariseus hipócritas, vocês atam fardos pesados e colocam sobre os ombros das pessoas, e vocês não querem mover eles nem com um dedo, ou seja, só para os outros, para mim não, né? Para os outros, lei e regras pesadas, para mim não, para mim outro tipo de lei e de regras. Então nós precisamos entender isso, né? E o versículo 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No devido tempo, tudo fica formoso, tudo fica perfeito, né? Uma planta, uma fruta que amadurece no devido tempo, ela fica até mais gostosa, né? Uma banana, por exemplo, que amadurece no devido tempo, ela fica mais docinha. Agora, a banana que vai para a estufa é obrigada a amadurecer, às vezes fica umas bananas sem gosto, né? Fica ruim. Então, que nós possamos respeitar tanto o tempo das outras pessoas como o nosso próprio tempo. Amém? Essa é a minha palavra de encorajamento para o seu coração. Não se cobre tanto, né? Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir. A palavra diz: ele nos conduz a águas tranquilas, a águas de descanso. E às vezes a gente quer fazer de uma forma que é tão cansativo, né? Tão pesada, e Deus não quer colocar esse fardo sobre nós, mas Ele quer nos tirar os fardos. Então, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e deixar que Ele nos conduza às águas tranquilas, às águas de descanso, à libertação, à cura dos sentimentos, das emoções. Então, nós não podemos forçar, nem a nós mesmos, nem aos outros. Vamos ser pacientes, misericordiosos uns para com os outros e para conosco também. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. No nome de Jesus. Amém?